Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos se cuidando, né? Então, vim aqui para deixar a nossa aula 11, né? Andei percebendo aí a questão de cálculos de prazo dos juros, né? Vamos dar então uma melhorada aí, tirar as dúvidas na conversão de taxa, ou melhor, desculpa, de prazo, para ficar de acordo com a taxa. Isso a gente vai usar tanto no juro simples quanto no composto. Como não chegamos no composto ainda, né? Vamos já esclarecer que eu aí andei percebendo aí alguns das atividades, né? Alguma pequena confusão e talvez a gente não tenha também explicitado tanto, né? Então eu vou mudar aqui e fazer minha apresentaçãozinha, tá? Eu tenho que passar a tela inteira, senão não rola. Deixa eu ver. Compartilhar. Peraí que minha tela está sendo compartilhada. Pronto. Muito bem. É isso aí. E aí eu também peço a vocês, por exemplo, sobre a aula do Juro Simples, né, o que a gente pode fazer? Se vocês darem uma revisada, se vocês converteram a taxa corretamente, que tem alguns casos lá que é prazo mês, taxa ano, né, quer dizer, conversão do prazo, na verdade. Se não tiver legal, podem refazer e reenviar, não tem problema, tá bom? Eu só olhei alguns, na verdade, né, mas mais para poder vocês dar uma geral e reenvia, tá? Com o cálculo correto. A maioria até os cálculos estão ok, o problema foi só um pouquinho na conversão, né? Então vamos lá, para o vídeo não ficar extenso, né? Então tem a conversão do prazo em função da taxa. Tanto serve para os juros simples quanto os juros compostos, então, tá bom? Então eu tenho que adequar a base do prazo C. Se a taxa for dia ou final AD, né? Deixa eu colocar aqui a minha canetinha, a caneta aqui. Pronto, ó. Então, se a taxa for AD, né, ao dia, percentual ao dia, tem que ter prazo dia, tá? Se for ao mês, prazo mês. Se for ao ano, prazo tem que estar ano. Lembra que os dois tem que estar casadinho? Então, é isso aí. Se for taxa semestral, AS, prazo semestral. Se for AT, prazo trimestral. A taxa AT, prazo trimestral. Taxa AQ, quadrimestral o prazo, e assim sucessivamente, tá? Vamos a alguns exemplos aqui. Então, o nosso prazo comercial, tá? Talvez em alguns vídeos não ficou tão claro, né? A gente sempre usa comercialmente 30 dias nos cálculos de juros. Não importa se o mês tem 28 dias como fevereiro, 30 ou 31. Comercialmente é usado o prazo de 30, considerado 12 meses, 360 dias, tá? 12 vezes 30, 360, e assim sucessivamente. Então não importa se é no bissexto, se não é. Quando a gente usa prazo em dias corridos, é uma coisa, eu vou contar os dias corridos, ok. Mas quando eu uso prazos, pagamentos mensais, né, independente do mês ter 28, 30 ou 31, a gente adota sempre o prazo 30 dias, um período mensal, tá? Então, no caso da minha taxa ser ao mês e meu prazo tiver em anos, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 12 o meu prazo e vou usar o número que der, seja ele um decimal quebrado. A gente vai ter uns exemplos aqui na frente, tá? Se for a taxa ano, ao ano, né? E o prazo tiver em mês ou meses, eu pego o prazo em meses e divido por 12 e vou usar o número que der ali, seja no juro simples para multiplicar, e quando chegar no composto ele vai ser a nossa potência. Por isso que a gente trabalhou um pouquinho de potência na aula passada, na atividade anterior. Tá? Se minha taxa for ao dia, meu prazo tiver em mês ou meses, eu multiplico por 30. E aí o número que der eu vou usar como multiplicador ou como potência, respectivamente, juro simples e composto, tá? Já estou falando que serve para as duas atividades. Quando a gente for chegar nos juros compostos, a gente já sabe que a conversão do prazo é a mesma, da mesma forma, tá? Então, se a taxa for a mês, a gente o quê? Eu ponho meu prazo em dias, eu divido o dia que eu tenho 30. E aí eu vou chegar numa
mês, pode ser zero. E aqui os exemplos dos slides. De prazo de os prazos comerciais que o mercado administrativo utiliza. E se minha taxa eu tiver com prazo em dias, eu divido por 360. Imagina que eu tenho uma taxa 1% ao ano e é um dia de taxa que eu tenho que pagar lá de juros. Eu divido 1 por 360. O resultado que der, né? Que na verdade, aqui, ó, para você ver, 1 dividido por 360, né? Vai dar 0,00, né? Ó, o exemplo, né? 0,002, nossa, 227. Meu pé de mouse está muito ruim. Deixa eu trocar aqui. Está muito ruim. Então vamos apagar aqui. É que a câmera está na frente do. Acho que agora ficou melhor. Vamos ver. Então, quanto deu aqui? 0,0. Melhorou um pouquinho, né? 0,0. Voltando na telinha aqui nossa, né? 0,0. Ainda se o mouse escorrega. 2,7. Dízima periódica, 77777. Esse é o resultado de um dia dividido por 360. Tá legal? Então, vamos para alguns exemplos, tá? Bom, lembrando, né? Sempre a taxa está apresentada em percentual, ela vai ser o quê? Dividida por 100 na fórmula, né? A gente aprendeu isso, né? Dividido por 100. Na fórmula, 3 sobre 100, 3 por 100. Bom, eu tenho aqui ao mês, e eu tenho 12 anos. Multiplico 12, 2, então, usando 3 por então, com 24 meses. Tanto no simples quanto no composto, tá? 10% ao ano, né? E meu prazo é de 6 meses. O que eu faço? Divido 6 por 12. Eu vou ter meio. Ou seja, meu prazo é meio mês. E aí, esse meio mês significa o quê? É meio mês que se refere ao ano, né? Na verdade, em um ano, eu errei aqui, desculpa, ó, eu vou acertar é meio ano, né? 6 meses é meio ano, ficou incorreto a anotação, mas eu vou ajustar no documento de vocês, vai estar escrito ano aqui, meio ano, tá bom? Aqui acabei copiando de cima, coisas que acontecem, né? Então eu tenho um prazo de 1% ao dia por 2 meses. Eu multiplico por 30, então dia, 2 meses vão ter 60 dias. E aí vai ficar correto, certo? Eu tenho 2% ao mês, meu prazo é de 45 dias, eu divido por 30, vai acontecer que eu vou ficar com 1,5 mês. Né? 30 dias é um mês, mais 15 dias, né? 1,5 meses. 0,5% ao dia. Lembrando que a taxa sempre divide por 100, né? Aqui eu tenho 0,5%, lembra da tabelinha dos percentuais, né? No meu caso, um ano, multiplico por 360 dias. Então eu adequei dia com dia. E outro tipo aqui da conversão é 2,5% ao ano. Eu tenho 720 dias de prazo. O que eu faço? Divido por 360. 720 por 360 eu tenho 2 anos. E aí eu uso na fórmula o prazo convertido de acordo. Então, lembrando, 6 meses dividido por 12 dá meio ano, tá? O documento será ajustado. Alguns outros exemplos aqui, para a gente já ir finalizando aqui ó, o vídeo para vocês exercitarem um pouquinho e podem refazer também os exercícios lá do juros simples, né? Para ficar correto, né? Vai ser melhor para vocês, né? Então eu tenho 2% ao mês aqui.
e o prazo é meu 1 ano e 6 meses. O que eu faço? O ano eu multiplico por 12. 1 ano vezes 12, 12. Se eu tenho já 6 meses aqui, minha taxa é mês, eu só vou somar 12 com 6, 18 meses será meu prazo, certo? 7% ao ano, eu tenho 2 meses. O que eu faço? Divido 2 por 12. E vou ter um resultado de 0,1666 ou 1667, arredondando no caso aqui, né? A gente vai ter uma aula depois de arredondamentos, que é muito importante, tá? A gente usa exatamente este prazo, ou este, né? Na fórmula, para multiplicar ou para a potência. No caso do juros composto, tá? Exatamente esse número, que já é meu prazo convertido. 1% ao dia, e eu tenho 1 mês e 10 dias. Mesma coisa, se eu tenho 1 mês, multiplico por 30, vai dar 30. Se fossem 2 meses, vezes 30, 60. E eu tenho já em 10 dias aqui que já está na base, eu só somo depois os 10, no caso, meu prazo final, 30 dias. 2% ao mês, eu tenho 10 dias para acumular essa taxa. Eu divido por 30, eu vou ter 0,3333. Lembra, né? 10 sobre 30, 1 terço, né? Dízima periódica, 1 terço de mês. 0,3333 é o meu prazo, que significa a quantidade mês de 10 dias sobre 30. Ou seja, eu passei para um decimal e vou usar exatamente esse decimal na fórmula. Eu tenho uma 0,5% ao dia, 1 ano, 1,5 anos, ou seja, 1 ano e meio. Aqui, veja, eu tenho um decimal, isso pode acontecer em qualquer um dos prazos, tá? Tendo esse decimal, o que eu faço? Eu só multiplico por 360, porque eu não disse assim que é 1 ano e 6 meses, ou 1 ano e 180 dias, que aí quando eu tenho dias eu só iria somar 1 ano 360 mais 180, 540. Mas se eu multiplicar 1,5 direto por 360, porque aqui eu já tenho um decimal, para me dar o 540. Poderia ser, né, 1, na verdade 1 ano, né, e 180 dias. Geralmente não aparece prazos assim, né? 180 dias. Então eu multiplico 1 por 360 e somo 180, que nem a gente fez aqui em cima, né? Nesse caso aqui. Certo? O que é a base que já existe prevalece para somar, mas como aqui o decimal está completo, isso pode acontecer um mês e meio, 1,5 mês. Ou se fosse 1,3333 de mês, né? Seria 1 mês e 10 dias. E aí esse 1,3333 vezes o 30, né, eu vou chegar perto dos 39,999, que seria os 40 dias no caso, né? Os 10 dias aqui é o meu 1 terço aqui, ó, só para vocês compararem. Tá bom? Então vai ter algumas taxas com uma base e um prazo para vocês converterem em atividade, bem tranquilo, e aí vocês podem até revisarem, né, o juro simples de vocês. Ah, tem mais um aqui. A taxa ao ano por 90 dias, né? Deixa eu apagar esse 180 aqui para não... Então eu tenho aqui, que voltou, muito bem, a borrachinha, caneta, a gente já finaliza. Eu tenho ao ano aqui, e 90 dias, o que eu faço? Eu divido 90 dias por 360, eu sei que 90 dias são 3 meses. Se fosse 3 meses, né, eu podia dividir por 12. E 3 dividido por 12, 0,25. Ou 90, né? 90 dividido por 360, 0,25 também. 90 dias por 360 dias. Ou 3 meses dividido por 12 meses, que é a base ano, né? E assim teremos o quê? O 0,25 decimal, que representa ano, né? 1/4 de ano, que eu jogo na minha fórmula para calcular como prazo meu convertido. Tá bom? E aqui a gente vai finalizando, certo? Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, ficamos à disposição aí na plataforma, tá bom? E vamos
adiante e revisem lá os juros simples, depois no composto vocês estarão craque, né? Tá bom? Boa semana, se cuidem. Obrigado.